Bom dia, a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu sou a pastora Valquíria Gonçalves e vim trazer para você uma palavra de edificação para a tua vida. Eu gostaria de compartilhar com você hoje uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 17, onde fala, a partir do verso 14, que houve uma ocasião onde Jesus estava no meio da multidão e chegou um homem e falou para Jesus que o seu filho era lunático, que o seu filho sofria muito, ele tinha ataques que ele se jogava no fogo, se jogava na água, ele estava possesso. Aquele jovem, ele estava totalmente tomado. E eis que nessa situação ele já havia procurado seus discípulos, os discípulos haviam já intercedido em favor dele, mas nada conseguiram. Então diz a palavra, a partir ali do verso 16, e trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos haviam feito algo, haviam feito conforme Jesus havia ensinado, mas não conseguiram expulsar aquela possessão que estava sobre aquele jovem. E diz a palavra que Jesus, ele respondeu dizendo que aquela geração era incrédula, perversa, né? E ele ainda diz: até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Traze aqui, né? E aí diz a palavra que Jesus repreendeu aquele demônio e ele saiu na mesma hora. Então os discípulos ficaram curiosos, depois perguntaram: mas Jesus, mestre, nós fizemos como tu tinha nos ensinado, por que não conseguimos? E aí eis que Jesus traz uma chave poderosa, e é essa chave que eu quero trazer para você. Ele fala a respeito da pequena fé. Então ele diz: por causa da vossa pequena fé. E ele diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, eu gosto muito de trazer essa palavra aqui. Mesmo em outras passagens eu trago este exemplo de fé, quando Jesus diz que mesmo que a nossa fé tenha o tamanho de um grão de mostarda, ela é o suficiente para mover os montes, para mover os obstáculos, para mover aquilo que obstrui o teu caminho, aquilo que te leva a ter a tua bênção. Mas logo em seguida, Jesus complementa dizendo: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus era o próprio Deus. Ele pôde fazer aquela obra instantaneamente, mas na mesma hora ele disse para os servos dele, os discípulos: precisamos ter a fé, mesmo que seja pequena, mas ela precisa ser uma fé. Eu costumo dizer que temos que ter uma fé operante, uma fé atitude, uma fé com atitude, com ação, uma fé quando você visualiza as coisas que estão para acontecer, que você quer que aconteça. Então, uma fé operante. Além dessa fé, Jesus nos fala que quando há uma potestade, quando há uma casta, né, de demônios que está sobre aquela ação demoníaca, ele nos ensina que devemos ter a fé, jejum e oração. Então, esses três componentes que eu quero trazer nesta manhã para você, se há algo que você tem lutado, se há algo que você tem tido esse conflito, que você tem orado e não está conseguindo mover, eu quero que você faça uma análise nesta manhã e perceba que você precisa aumentar a tua fé poderosamente. Você precisa orar, falar com Deus com autoridade no nome de Jesus Cristo. E você também deve fazer um jejum em prol dessa causa. Se há algo que você não está conseguindo atingir, alcançar, há algo que você está orando, mas não está sentindo fruto, não está dando resultado, eis que nesta manhã eu quero te entregar esta chave. Há momentos, queridos, que nós precisamos nos dedicar com jejum e oração. Há potestades que muitas vezes elas estão sobre uma situação, sobre uma vida, sobre um trabalho, sobre algo que está ali te prejudicando. E Jesus já nos instrui: se há uma casta, somente com jejum e oração. Então eu quero convidar você nesta manhã. Eu sei que talvez você não tenha muito conhecimento a respeito disso, mas o jejum é algo simples, né, mas poderoso. É algo que você vai dedicar ao Senhor em prol de algo. Ele tem que ter um propósito. Você precisa ter um propósito para aquele jejum que você vai fazer. E você pode determinar o período que você vai fazer. Pode ser um jejum de tal hora, pular uma refeição ou duas refeições, conforme o seu costume, conforme o seu entendimento e conforme a sua possibilidade.
Então coloque diante, né, do Senhor a causa que você está buscando, o propósito para o qual você vai jejuar e se coloque num jejum. Ele pode ser curto, ele pode ser uma sequência por alguns dias naquele mesmo horário, e aí você vai se colocar em oração e se consagrar para que o Senhor venha agir sobre a tua vida naquele propósito. Amém? Eu quero orar com você e que você coloque já diante de Deus a causa que você está buscando a resposta. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu me coloco aqui na Tua presença, Senhor, nesta manhã maravilhosa com os meus irmãos que nos acompanham aqui, Senhor, dia após dia, com a Tua palavra poderosa que vem nos alimentar, Senhor. Nesta hora eu apresento, Senhor, cada vida diante de Ti, cada um que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa, Senhor, que está colocando diante de Ti, Pai, a sua necessidade e que nesta hora os seus olhos espirituais estejam abertos e ela possa ver e perceber, Senhor, em que ela precisa agir dessa maneira, com jejum, oração e com a fé que o Senhor vai alimentar a cada dia. Pai querido, eu te peço, meu Deus, que nós tenhamos esse entendimento, que nós tenhamos a fé, Senhor, suficiente para mover os montes que atrapalham, Senhor, o nosso caminho. E que nesta hora, Senhor, o Senhor dê a autoridade em nome de Jesus para cada um, Senhor, que se colocar na tua presença, que venha a jejuar, orar, Senhor, e se consagrar a ti. Que ele possa ter o poder também nas suas mãos, Pai, vindo do teu nome, do teu Espírito Santo, para que possa mover toda potestade, toda casta de demônios que tem impedido, Senhor, que essa pessoa alcance a sua bênção. Em nome de Jesus, eu oro e eu profetizo, Senhor, a bênção entregue para cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam essa chave poderosa de alcançar uma vida plena com Deus, de alcançar a sua bênção e de se livrar das castas de demônios que possam estar atrapalhando a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.